Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 13 horas e 30 minutos, ao vivo aqui no estúdio da FM Monte Roraima. Eu recebo o nosso cardiologista, Dr. Alisson Siqueira. Doutor, seja bem-vindo ao Doutor Me Consulta. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Estava até com saudade já, né? Pois é, o senhor demora para chegar aqui a cada 15 dias. Poxa, os seus ouvintes já sentem falta, né? E sempre participam quando o senhor está por aqui. Eu quero já aproveitar e convidar todo mundo que está ouvindo o Doutor Me Consulta para dar aquela enxurrada de mensagem aqui pro Dr. Alisson, que ele vai esclarecer as suas dúvidas. E hoje a gente vai trazer primeiro um dado para você, ouvinte, se identificar com o tema. Você sabia que, segundo um estudo da Fiocruz, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados está relacionado a quase 60% das mortes por doenças cardíacas no Brasil? Em um país onde muita gente come por necessidade e conveniência, como equilibrar a saúde com praticidade, doutor? Já começo lhe perguntando para os nossos ouvintes o que são considerados alimentos ultraprocessados. Hélio, você já disse muito bem, é a praticidade. Os alimentos ultraprocessados geralmente são os alimentos industrializados, né? Eles trazem praticidade ao dia a dia, porém eles têm baixo valor nutritivo, né? E ainda trazem algumas substâncias ali que não fazem tão bem para a saúde cardiovascular de todos, né? Não só cardiovascular, mas neurológica, renal, né? Está tudo envolvido. Impacta em todos os âmbitos da saúde, né, doutor? Em todos os âmbitos, em todos os sistemas do nosso organismo. Até porque esses alimentos ultraprocessados, eles são modificados também para durarem um tempo maior. Certo. Os enlatados também é um exemplo disso, né, doutor? Um exemplo disso. Vamos classificar assim os alimentos. Os alimentos in natura, né, que é o que a gente consome aí, natural, uma fruta que a gente pega no pé aí e vai se alimentar, ou compra uma maçã, né, é um alimento in natura, né, mais saudável, rico em fibras, não foi modificado. Um alimento processado, quando eu retiro uma fruta do pé e faço um suco, eu estou processando esse alimento. Se eu faço um preparo de um alimento, por exemplo, a macaxeira nossa que a gente pega, às vezes cozinha e guarda, eu estou processando esse alimento. Já os ultraprocessados são alimentos que são modificados na indústria, né, com adição de várias outras substâncias, com a intenção de padronizar esse alimento. Se a gente come um fast food em uma grande rede aqui em Boa Vista, ele é igual no Rio de Janeiro, em Brasília, em todo lugar. Foi feito para padronizar. Porém, às custas de um processamento muito maior, adição de muitas outras substâncias. Doutor, e quais são os principais riscos que esses alimentos ultraprocessados podem causar para a saúde do coração? Os alimentos processados, eles são ricos em gorduras que trazem um sabor melhor a esse alimento, são ricos em sódio, né, para estabilizar esse alimento, durar um tempo maior, além de conservantes, adoçantes, corantes, agentes emulsificantes que conseguem misturar água e óleo, e isso todos esses produtos. O excesso de sódio vai aumentar a pressão arterial, o excesso de açúcares vai aumentar a glicose e levar ao diabetes, e o excesso de gorduras vai aumentar o nosso colesterol, levando a hipercolesterolemia. Isso tudo, né, gera o que a gente chama, com o incremento do peso do indivíduo, da síndrome metabólica, né? E essa síndrome metabólica é o que leva às nossas doenças cardiovasculares, infarto, AVC, né, embolias, tromboses. E algo que está crescendo drasticamente, né? Não só aqui no nosso estado, como é um impacto no Brasil inteiro, no mundo todo, porque cada dia que cresce a indústria do fast food, ela se amplia e também as grandes marcas que trabalham com ultraprocessados.
e a gente vê o adoecimento da população. Né, pessoas cada vez mais cedo se tornando hipertensas, diabéticas, enfim, fora outras doenças crônicas, né, doutor? Exatamente. Esse adoecimento, Hélio, a gente tem que ter uma preocupação até mesmo ambiental relacionada a isso. Uma vez que a gente consome um produto industrializado, só o fato dele ser produzido dentro da indústria, isso tem muitos impactos ecológicos relacionados, né? Precisa construir uma grande empresa, onde que ela vai jogar os seus rejeitos, de onde vai extrair a matéria-prima, até mesmo a nossa consciência dentro da nossa própria casa, né? Ao abrir um macarrão instantâneo, né, que eu vou consumir ali um macarrão instantâneo, uma embalagem para uma pessoa só comer. Ali vai gerar um plástico e um sachê de tempero, né? E a gente vai estar poluindo o meio ambiente. Já quando eu vou consumir, por exemplo, um macarrão convencional, eu vou alimentar mais pessoas e vou gerar uma única embalagem. Então, os alimentos ultraprocessados, além de todos os prejuízos diretos à saúde do indivíduo, trazem um prejuízo ecológico muito grande à nossa sociedade. Muito, demais. Olha, a gente já tem mensagem aqui, eu já quero convidar você, nosso ouvinte que está acompanhando o programa, a participar. O WhatsApp é o 991541079, estamos ao vivo, são 13 horas e 36 minutos, e eu já recebi aqui a mensagem do Rafael, lá do Silvio Botelho. Doutor, quais são os sinais de que meu coração pode estar sofrendo por causa da alimentação? Rafael, a principal observação aí é através da nossa aferição da pressão arterial, né? Que aí a sua pressão pode começar a subir. Você pode ter sintomas como palpitação, falta de ar, um cansaço desproporcional ao esforço, né? Que aí já são sinais tardios já, né, do desenvolvimento da doença secundário ao consumo exagerado de ultraprocessados. O ideal é nós termos uma alimentação o mais natural possível e usarmos o nosso processamento usual, que é o fato de cozinhar, né? Nós deixarmos uma refeição pré-preparada, que facilite no outro dia, por exemplo, ao invés da pessoa comprar uma lasanha pronta no supermercado para o almoço, a pessoa que trabalha fora o dia inteiro, né? Às vezes ela vai lá e compra uma lasanha pronta no supermercado, esquenta lá no micro-ondas do trabalho e come. Essa pessoa ela pode estar preparando na casa dela uma marmita, né, deixar preparado para a semana inteira e levar e esquentar sua marmita no micro-ondas. E comer mais saudável. Comer né, mais doutor? saudável. Olha, o Felipe do Caranã, boa tarde, doutor. Esses alimentos afetam o coração mesmo sem causar sintomas no começo? Exatamente. Os sintomas são a longo prazo. Como a gente sabe, a incidência das doenças cardiovasculares, elas aumentavam a partir dos 35 anos. Hoje isso tem sido de uma forma muito mais precoce. Por quê? A nossa geração, ela tem a disponibilidade de alimentos industrializados, ultraprocessados muito grande. Eu sempre falo com os pacientes, antigamente um pacote de biscoito recheado custava o equivalente hoje a R$10. E era de uma marca considerável, porque não tinha tantas marcas no mercado. Hoje, a gente consegue comprar um pacote de biscoito recheado com baixo custo, né? Dá ali R$2, R$2 e pouco, que é um alimento feito através de um ultraprocessamento. Então, a disponibilidade de alimentos riquíssimos em calorias, riquíssimos Açúcares, em gorduras, né, doutor? açúcares, Aquele recheio de chocolate dentro do biscoito cheio que todo mundo ama. cheio de gordura trans, né? A gordura trans, por exemplo, né? Antigamente a gente via escrito no rótulo das margarinas, gordura vegetal hidrogenada, né? É o óleo de soja que sofria uma hidrogenação para ficar sólido e um pouco mais palatável. E detalhe, nem mosca pousa, né, doutor? Porque para ela parece que ela sabe o que não é bom para ela. Nem mosca pousa. Nem mosca pousa. Uma salsicha, cadê que uma mosca pousa numa salsicha, por exemplo? Mortadela. Eu tenho uma experiência pessoal com mortadela. Gente, eu tô falando aqui, não é que não se deva comer, não deve ser a principal excesso, alimentação né? do dia a dia das Claro. pessoas. Teve uma vez que eu estava pedalando pelo anel viário e as pessoas às vezes fazem descarte irregular ali. E tinha algumas bexigas de mortadela.
E aí a gente pedalava todo final de semana. Tem que voltar, né? Precisamos voltar. Por 3 semanas consecutivas, as bexigas de mortadelas estavam lá no mesmo lugar. Urubu não comeu, formiga não comeu, Mosca não sentou. mosca estavam Nem na a chuva, nem a chuva, nem, nem o a sol. chuva, nem o sol, nada acabava com a Caramba. mortadela. Tá vendo só? Então, Que assim, absurdo. esses alimentos ultraprocessados, se a própria natureza não os digere, né? Para que Imagina a nós gente, vamos né? nos exceder, né? Exatamente. Olha, doutor, a Vanessa lá do Pericumã, doutor, barrinha de cereal e suco de caixinha também são considerados ultraprocessados? Sucos de caixinha são ultraprocessados. As barrinhas de cereal, elas talvez estejam ali no meio termo entre o processado e o ultraprocessado, né? Mas o suco de caixinha, ele é um ultraprocessado. Todo alimento que você vê no rótulo ali, presença de estabilizantes, aditivos, conservantes, esses alimentos são alimentos ultraprocessados. Às vezes as pessoas param, eu vou tirar o refrigerante da minha refeição, da minha rotina e vou começar a consumir suco. Aí vai lá e compra um suco de caixinha, pensando que trocou elas por elas, né? Mas na verdade, fica elas por elas, né, doutor? Porque igual, por exemplo, o suco natural, às vezes as pessoas fazem e deixa descansar e ele sedimenta, Sim. né? E ali depois a gente tem que mexer o suco, quando a gente tá bebendo suco natural. Isso não acontece com o suco de caixinha. Por quê? Tem vários agentes ali emulsificantes e estabilizantes que conseguem deixar todas as moléculas um pouco mais pesadas em suspensão. Às vezes a gente percebe que o suco, o suco de caixinha, ele é um pouco grosso, Sim. como se tivesse uma gelatina ajudando a dissolver. São esses agentes que ajudam a deixar bonito o suco, né? Pra deixar gostoso, Deixar gostoso. no paladar, mas Padroniza o torna-se sabor. caro, né, doutor? Padroniza o sabor, É. né? Se a gente tomar um suco de caixinha da mesma marca aqui ou no sul do país, vai ter o mesmo sabor. Coca-Cola é um exemplo também, né? Exatamente. Coca-Cola que muita gente, 99% da população. Agora, é correto a gente trocar uma Coca-Cola normal por uma Coca-Cola zero, doutor? Já ajuda bastante? Ajuda bastante. Já diminui muito o consumo de açúcares, né? Eu sempre falo, ninguém precisa de açúcar hoje para viver. E quando a gente fala de açúcar, eu tô falando do açúcar cristal, do açúcar refinado, o demerara é açúcar, rapadura é açúcar, mel é açúcar, né? Claro que o demerara, ele traz alguns sais minerais. Claro que a rapadura traz alguns sais minerais. O mel Mas são mais saudáveis, né? são mais saudáveis Pra que o consumir. açúcar cristal. Mas pensando num cenário de dieta, de emagrecimento ou de controle de diabetes, É tudo fornece a mesma quantidade de calorias, né? Então, assim, tá trazendo alguns minerais a mais, mas a quantidade de caloria vai ser a mesma. Doutor, é verdade que esses alimentos aumentam o colesterol ruim, mesmo em quem é jovem? Aumentam sim, né? Principalmente os alimentos ricos em gorduras trans, né? As gorduras hidrogenadas. No Brasil tem sido paulatinamente reduzido o percentual de gordura trans nos alimentos. Se eu não me engano, teve uma redução grande em 2019 e a tendência é que para 2025 zerasse no rótulo. Que mesmo zerado no rótulo ainda há um percentual permissivo. Só no rótulo, né? Só no É rótulo. o engana-besta, o famoso engana-besta, né, doutor? Exatamente. Porque senão também não haveria a condição de ter um alimento, uma estabilidade de uma validade longa desses alimentos na indústria, né? Esses alimentos são válidos, eles estão aí. Não são para ser o principal alimento a ser consumido, mas são alimentos que são muito válidos em uma situação emergencial. Doutor, a Renata lá do Jardim Floresta, minha rotina é corrida, e às vezes só dá tempo de comer um salgadinho ou miojo. Isso é tão grave assim? Bom, se esse consumo é diário, né, é grave sim, né? Vai chegar as doenças cardiovasculares chegarão um pouco mais cedo para você. O ideal é que aos finais de semana você possa preparar as suas refeições, né,
fazendo a sua marmita mesmo, deixando congelada, né? E durante a semana você está levando para o seu trabalho esse alimento congelado. Doutor, existe uma quantidade segura, cadê só um minutinho? Existe uma quantidade segura de consumo ou o certo é cortar de vez? A Vanessa do Tancredo Neves. Lembrando, gente, esses alimentos são alimentos seguros, né? Eles não vão causar um efeito ruim para a pessoa da noite pro dia. Você não vai comer amanhã e acordar com efeito... Com hipertenso no outro dia, ou vai comer hoje e ter um AVC amanhã. Não, o que a gente recomenda é que não seja o principal alimento da pessoa. Exemplo, vamos citar o exemplo da pessoa, da colega que só teve a oportunidade na correria de comer um miojo, por exemplo, come um salgado no almoço e um miojo no jantar. Uhum. Né? Essa é uma alimentação totalmente inadequada. Agora, a pessoa toma ainda seu mais café... com hipertenso, hein? Só o sódio puro, o miojo, doutor. Demais. Então, assim, a salsicha. Salsicha, a nossa calabresa nome, consumida. Né? Salsicha. Exato. Riquíssima em corantes. Sódio. Riquíssimas em corantes. Então, assim, o que eu sempre faço? Quer comer salsicha? Quer fazer o seu cachorro quente? As crianças gostam. Tá aqui, meu filho adora. É pegar a salsicha, pica a salsicha, ferve ela, tira um pouco dos corantes, tira um pouco do sódio e depois prepara o molho ao mais natural possível, né? Com tomate, pimentão, cebola, e você vai ter um alimento que você vai eliminar muitos corantes, muitas gorduras e muito sódio. Só de ferver já vai eliminar boa parte. Até porque essa camada aí que fica ali por cima da salsicha, isso é extremamente prejudicial. A embalagem já fica vermelha. Pessoa né? que corta ali, abre o pacote e já come uma salsichinha, tá pedindo pra ter um infarto, né? Nossa, mãe, ainda mais que eles ainda colocam alguma substância ali meio gordurosa, meio estabilizante ainda para deixar elas unidas, bem homogêneas. Nossa senhora. Doutor, agora, pra gente finalizar, como substituir ultraprocessados no dia a dia de uma forma realista, sem elevar muito o custo? Sem elevar muito o custo. Vamos falar de proteínas, né? Hoje, talvez 1 quilo de calabresa custe mais que 1 quilo de peito de frango, né? De repente a gente não tem o mesmo sabor, a mesma palatividade. Uhum. Então, assim, a pessoa pode estar substituindo aquele consumo exagerado de calabresa por peito de frango. E aí a gente lança mão de um alimento processado, um processamento leve, que é, por exemplo, o quê? A gente traz pequenas porções de bacon, né? Porque o bacon, ele foi processado porque ele foi salgado e defumado. Mas ele não passou pelo processo da adição de vários aditivos químicos. Então o bacon, a nossa carne de sol, o charque, eles são alimentos processados. Tem alto teor de sódio, mas não são tão ruins quanto os embutidos, presunto, calabresa, né? Então a gente pode estar substituindo, até ficando uma opção economicamente mais viável com peito de frango, ao invés de comer calabresa, né? E comida de verdade, né, doutor? E é comida de vai verdade. Vai tirar o quê? Tira um miojo, faz um arrozinho, um feijão, entendeu? Cozinha um macarrão ali rapidinho. Faz pra semana, né? Tá com preguiça. Cozinha logo pra semana inteira, congela. Ao invés da gente fazer um macarrão e colocar uma colher de margarina em cima, faça um macarrão e coloque uma colher de azeite. Sempre deixe, por exemplo, uma macaxeira cozida, pré-cozida na sua geladeira ou no seu congelador, né? Adiante a vida no seu final de semana, né? Você pode estar cozinhando os vegetais, deixando eles picadinhos, organizados dentro de saquinhos, né? Dentro do seu congelador e estar usando durante a semana. Doutor, agora, quando é que os nossos ouvintes precisam lhe procurar lá na Clínica Titânio, no seu consultório, para poder fazer um check-up aí, se tá percebendo que tá cansado, tá, né? Às vezes a gente tá meio sem ânimo, cansa muito rápido, perde o fôlego. Já convido, então, os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta para irem lá ao seu consultório, fazer um check-up aí. Gente, estamos lá à disposição para receber vocês a qualquer momento, seja qual for a queixa de vocês. Embora eu seja cardiologista,
Eu sempre falo que, antes de tudo, nós devemos ser médicos, cuidarmos de tudo do indivíduo e mais, antes ainda de ser médico, o mais importante é praticar educação em saúde, né? É explicar, é tirar todas as dúvidas do paciente, dos nossos ouvintes, dos nossos alunos. Então, educação em saúde é primordial. Então, se sentiu qualquer desconforto no tórax, percebeu que a pressão está alta, sentiu palpitação, um cansaço desproporcional ao esforço. Antes eu conseguia atravessar 2 quarteirões numa boa, e agora, nessa semana, eu estou sentindo que na metade do primeiro quarteirão eu estou cansando. Pode nos procurar que será bem atendido com essas boas palavras, igual estamos batendo esse papo aqui. Tá vendo só? Antes de médico, o doutor Alisson também é seu amigo. Vai te ajudar aí, vai cuidar da sua saúde. Aproveita, anota o WhatsApp, tá? Pra você poder fazer um check-up lá com ele, poder ir fazer uma visita, tomar um cafezinho sem açúcar. É o 981 21 1012. Anota. 981 21 1012. A Clínica Titânio fica na Rua Cecília Brasil 869, no centro, e você já pode entrar em contato pelo WhatsApp e agendar sua consulta agora mesmo. Doutor, quero lhe agradecer, seja bem-vindo sempre. Se pudesse ser toda semana, seria muito bom, mas já que a cada 15 dias também é maravilhoso, né? Os ouvintes agradecem. Nós vamos organizando e você vai suscitando os temas aí palpitantes. Pronto, combinado. E estaremos sempre aqui. A gente vai para um breve intervalo, aproveita também, olha, segue o Dr. Alisson lá no Instagram, Dr. Alisson Siqueira, nosso cardiologista especialista aqui do Doutor Me Consulta.